Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração. Hoje nós temos pela frente uma análise verdadeiramente monumental. Uma compilação bem densa dos primeiros 37 capítulos de Gênesis. Exatamente. Nós vamos mergulhar num texto absurdamente fascinante e a missão para quem acompanha a nossa imersão de hoje é olhar para essas narrativas, não apenas como textos antigos ou dogmas distantes. Mas como o drama original da humanidade. Isso. É uma história muito crua sobre ambição sem limites, dinâmicas familiares incrivelmente complexas, rivalidades mortais, falhas profundas e aquela busca incessante por propósito. Certo? Vamos desvendar isso. Bom, o que é fascinante aqui é a velocidade vertiginosa com que a narrativa transita da perfeição absoluta para o colapso estrutural crônico. É muito rápido. Demais! A leitura começa com uma ordem cósmica impecável, sabe? Temos a criação do céu e da terra organizada em 6 dias bem metódicos, a luz sendo separada das trevas, as águas divididas, a vida botânica e animal surgindo segundo a sua espécie. Tudo bem categorizado. Perfeito. E tudo isso culmina na criação do homem e da mulher, seguida por aquele descanso sereno no 7º dia. Um design perfeito. Uma harmonia que, para ser sincero, dura muito pouco. Quase nada. No piscar de olhos, essa ordem desce para o caos humano completo, lá no Jardim do Éden. O texto nos apresenta Adão e Eva confrontados com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A famosa escolha. Sim, a escolha de comer do fruto proibido depois daquele diálogo com a serpente astuta. Isso funciona como o estopim da complexidade humana e o resultado dessa primeira queda no arbítrio é imediato e brutal. Tão brutal que logo na geração seguinte o ciúme leva ao extremo. Temos Caim tirando a vida de seu próprio irmão Abel. E o motivo documentado ali é puramente emocional, né? Exato. Uma oferta aceita e outra rejeitada. O contraste entre aquele paraíso intocado inicial e a escuridão do comportamento humano é estabelecido já nas primeiras páginas. Fica bem claro para o leitor. Fica. E a partir desse ponto, a espiral descendente da moralidade humana é tão intensa que a narrativa nos conduz ao primeiro grande recomeço global. A famosa história de Noé. E a avaliação que o texto faz da sociedade daquela época é pesadíssima. Afirma-se que a corrupção atinge o nível em que a imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente. É um diagnóstico terminal para a humanidade ali. Total. A resposta divina a essa falência generalizada é o dilúvio de 40 dias e 40 noites. E aqui entra o projeto da arca, que Noé é instruído a construir com madeira de gofer, dividida em 3 andares para abrigar a família e os pares de animais. E olha, vale um parênteses técnico sobre essa madeira de gofer. Historicamente, estudiosos acreditam que se tratava de uma madeira resinosa, possivelmente semelhante ao cipreste. Muito resistente à água. Extremamente. E revestida com betume. O design não era o de um navio feito para navegação e exploração, mas sim um cofre de sobrevivência. Feito puramente para flutuar. E resistir ao impacto. A tensão daqueles dias de confinamento deve ter sido imensa, até o momento em que a pomba finalmente retorna com uma folha de oliveira no bico, sinalizando que a terra estava secando. Imagina o alívio de pisar em terra firme novamente. E quando a arca repousa sobre os montes de Ararat, a narrativa introduz um símbolo visual que perdura até hoje. O arco-íris. Isso. As águas baixam e um convênio é estabelecido com toda a criação, com a promessa de que a vida não seria mais obliterada por um dilúvio. O selo desse pacto é o arco nas nuvens, um momento de calmaria que promete estabilidade para as estações do ano e para o reinício da civilização. Mas a natureza humana parece ter uma memória muito curta para a estabilidade. Poucas páginas depois, a ambição volta a escalar de forma impressionante lá no Vale de Sinar. Chegamos ao episódio da Torre de Babel, onde a humanidade, compartilhando uma única língua, decide fazer tijolos e erguer uma cidade e uma torre gigante, cujo cume toque os céus. É fascinante pensar nisso com uma lente moderna. Parece muito com o auge da ambição corporativa desmedida, sabe?
É como observar empresas ou líderes tentando construir o maior arranha-céu ou o maior império possível. Não por uma necessidade prática. Exato. Pura e simplesmente para fazerem um nome para si mesmos, como o próprio texto frisa. Eles tinham um pavor de serem espalhados e perderem a relevância. E o que torna essa analogia corporativa tão precisa é justamente o foco no legado e no marketing pessoal deles. Era uma questão de relações públicas da antiguidade. Eles queriam forçar uma unidade através da monumentalidade. E acaba dando tudo errado. Sim, porque o resultado dessa arrogância é a confusão das línguas. O entendimento mútuo é quebrado e o medo que eles tinham de serem dispersos é exatamente o que acontece. A ambição, quando se torna um fim em si mesma, gera desconexão e isolamento irreparáveis. Uma lição bem dura. Essa dispersão muda o ritmo da narrativa de forma drástica. Em vez de lidar com a humanidade como um bloco único, a câmera foca subitamente numa única família. Inicia-se a saga de Abrão, que mais tarde nós vamos conhecer como Abraão. Uma das figuras mais centrais do texto. Sem dúvida. E o que realmente prende a atenção na jornada desse patriarca é como ela mistura momentos de uma fé inabalável com medos profundamente humanos e vulneráveis. A imperfeição é o que dá credibilidade histórica e psicológica para esses relatos. Logo depois que Abrão recebe o chamado para deixar tudo e ir para Canaã, a terra da promissão, ocorre uma crise ambiental. Uma fome severa atinge a região. E a necessidade de sobrevivência empurra Abrão e sua esposa, Sarai, lá para o Egito. É aí que a vulnerabilidade grita. Ele entra em pânico. Ele fica aterrorizado, temendo ser assassinado porque Sarai era uma mulher de grande beleza. Abrão pede que ela menta. Ele diz assim: diga que é minha irmã para que me preservem a vida. Uma manobra bem arriscada. Muito. O faraó acaba levando Sarai para o palácio e em troca enriquece Abrão com ovelhas, camelos e servos. Mas a consequência recai sobre o Egito com grandes pragas atingindo a casa do faraó. A conta chegou rápido. Chegou. Quando o engano vem à tona, a expulsão é sumária. É a liderança escolhida falhando sobre a pressão do instinto de sobrevivência. E as tensões não se limitam às fronteiras internacionais, elas fervilham dentro da própria tenda dessa família. Sarai era estéril e, vendo os anos passarem sem um herdeiro, toma uma decisão muito alinhada com as leis e costumes daquela era. Ela entrega sua serva egípcia, Agar, a Abrão. Olhando por uma lente moderna, é quase uma espécie de contrato de barriga de aluguel da antiguidade, motivado por um desespero social extremo. Só que é um contrato que desmorona emocionalmente quase no mesmo instante. A gravidez de Agar gera uma rivalidade tóxica e um desprezo palpável entre as duas mulheres. O ambiente fica tão hostil que Agar foge para a desolação do deserto. É lá que ocorre uma das cenas mais tocantes até este ponto. Ela é encontrada por um anjo junto a uma fonte de água. E Agar reconhece a divindade daquele encontro e dá ao poço o nome de Ber-Lahai-Roi, que pode ser traduzido como o poço daquele que vive e me vê. É o reconhecimento de que, mesmo sendo uma serva estrangeira e fugitiva, a sua dor e a sua existência não passaram despercebidas. Lindo isso. Ela é instruída a retornar e acaba dando à luz Ismael. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o relato avança décadas e a promessa improvável ressurge. Ocorre a mudança formal dos nomes para Abraão e Sara. E a promessa é reiterada. Sara, na sua extrema velhice, aos 90 anos, daria à luz um filho. A reação dela é tão humana quanto possível. Ela ri. Ela ri da absurdidade biológica da situação. No entanto, Isaac nasce. E quando a família parece finalmente estabilizada, ocorre o pico dramático no Monte Moriá. O teste insondável. Abraão recebe a ordem de sacrificar Isaac, o filho da promessa, o único a quem ele amava. E para quem escuta hoje, é fundamental fazer um parêntese linguístico e histórico. Por favor. O texto usa o termo holocausto, que na nossa era atual carrega o peso de uma das maiores tragédias e atrocidades da humanidade. Mas no contexto do Antigo Oriente Próximo, a palavra referia-se a uma oferta totalmente queimada no altar, um sacrifício que simbolizava submissão e a entrega total à divindade. A jornada de 3 dias até o monte com o menino carregando a própria lenha e perguntando inocentemente onde estava o cordeiro para a oferta
É um roteiro de prender a respiração. É tenso demais. Mas no último segundo absoluto, com o cutelo já levantado, a intervenção acontece. A voz do anjo interrompe o ato e um carneiro preso pelos chifres num arbusto é providenciado para substituir Isaac. Esse evento eleva o conceito de fé a um patamar quase incompreensível de devoção. E toda essa saga de Abraão é cimentada por símbolos vitais. Mencionamos a mudança de nomes, onde Abraão passa a significar pai de uma multidão de nações, indicando um novo destino. Tem também a questão da circuncisão, né? Sim, a instituição da circuncisão. Essa prática se torna uma marca física e perpétua no corpo de cada homem daquela linhagem, funcionando como uma assinatura inquebrável do convênio exclusivo entre aquela família e a esfera divina. E se a audiência acha que a tensão familiar terminaria com a chegada de Isaac, a realidade se mostra bem diferente. A dinâmica na casa de Isaac e Rebeca consegue ser ainda mais dramática. Entramos na era dos irmãos em guerra. Literalmente em guerra, porque a narrativa afirma que os gêmeos já lutavam no ventre da mãe. As diferenças físicas e de temperamento ditam o tom da rivalidade desde o primeiro suspiro. O primogênito nasce ruivo e coberto de pelos, recebendo o nome de Esaú. Ele cresce e se torna um homem do campo, caçador perito. E de forma muito clara, o orgulho e favorito do pai Isaque. Enquanto isso, o segundo nasce agarrado ao calcanhar do irmão, recebendo o nome de Jacó. Ele é descrito como um homem mais pacato que habitava em tendas e era inegavelmente o favorito da mãe Rebeca. Temos novamente o desastroso favoritismo parental dividindo a casa. Exato. Mas o que choca é como o primeiro grande colapso entre os dois irmãos acontece por um motivo quase banal: um prato de comida. A famosa história do guisado. Esaú retorna do campo completamente exausto, à beira de um colapso de fome. Jacó está preparando um guisado de lentilhas vermelhas. E quando Esaú pede a comida, Jacó revela um lado extremamente calculista e exige em troca do prato o direito de primogenitura do irmão. Trocar uma herança por sopa soa como uma anedota ou uma comédia de erros. Mas o peso prático da primogenitura naquela era colossal, certo? Inestimável. A primogenitura não significava apenas herdar a maior fatia dos bens materiais. Ela conferia a liderança espiritual, jurídica e política de toda a tribo após a morte do patriarca. Era o controle absoluto do destino daquela linhagem. E Esaú joga isso fora. Sim. Consumido pela necessidade imediata e fisiológica, ele profere algo como: estou a ponto de morrer de fome, de que me serve esse direito? Ele entrega o controle do seu futuro permanente para um alívio estomacal temporário. Um retrato visceral da nossa impulsividade. E esse momento de fraqueza de Esaú apenas destranca a porta para um esquema muito mais audacioso e obscuro anos depois. A trama de Rebeca e Jacó. Isaac envelhece e perde a visão e decide dar a bênção final e irrevogável a Esaú. Rebeca, ouvindo isso, orquestra uma fraude impressionante. É essencialmente um roubo de identidade da antiguidade contra um idoso cego. A mecânica do engano é muito engenhosa. Rebeca veste Jacó com as roupas do irmão e usa peles de cabrito para cobrir as mãos e o pescoço de Jacó, simulando a textura física e peluda de Esaú. Que plano absurdo! Jacó entra na tenda, serve o guisado ao pai, mente descaradamente, olhando nos olhos cegos de Isaque, dizendo: eu sou Esaú, teu primogênito, e assim usurpa a bênção patriarcal definitiva. Quando Esaú retorna e a fraude é descoberta, o texto descreve que ele levanta a voz e brada amargamente. O desespero dele é de cortar o coração. A fúria é tanta que ele promete matar Jacó assim que os dias de luto pelo pai passarem. Diante dessa ameaça de morte iminente, Jacó é forçado a fugir de casa, rumo à terra de seus parentes maternos. A fuga, no entanto, é marcada por uma profunda experiência mística. No caminho, usando uma pedra como travesseiro no lugar chamado Betel, Jacó tem um sonho majestoso de uma escada que liga a terra aos céus, com o anjo subindo e descendo. Ele acorda aterrorizado com a reverência do lugar, reconhecendo ali a casa de Deus, e faz um voto de fidelidade em troca de proteção. Só que a ironia do destino aguarda Jacó no final dessa viagem. Ah, com certeza. Ao chegar à casa de seu tio Labão, o homem que enganou o pai cego e o irmão impulsivo
é magistralmente enganado. Ele encontra alguém à altura dele. Encontra. Ele se apaixona por Raquel e fecha um acordo para trabalhar 7 anos por ela. A narrativa diz poeticamente que esses anos pareceram poucos dias pelo amor que ele tinha. Mas na noite de núpcias, sob a cobertura do véu e da escuridão, Labão entrega a ele Lia, a irmã mais velha. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica evidente que o ciclo de engano, manipulação e favoritismo é uma característica sistêmica que infecta gerações inteiras dessa árvore genealógica. É um padrão de comportamento familiar. Ao confrontar o sogro na manhã seguinte, Labão usa a desculpa fria do costume local, dizendo que a mais nova não poderia casar antes da primogênita, forçando Jacó a cumprir mais 7 anos de servidão por Raquel. O feitiço virou completamente contra o feiticeiro. Essa relação de trabalho entre Jacó e Labão se transforma numa guerra fria de décadas. Labão tenta trapacear mudando os salários e os acordos de rebanho repetidas vezes. Para revidar, Jacó utiliza uma estratégia peculiar que mistura conhecimento rudimentar do campo com uma espécie de psicologia animal e crença popular. A história das varas descascadas. Exato. Ele descasca riscas brancas em varas verdes de árvores e as coloca nos bebedouros diante dos rebanhos mais fortes. Curiosamente, os animais que concebiam ali pariam crias malhadas e listradas, que era justamente o padrão que Labão havia concordado em dar como salário a Jacó. Uma manobra de reprodução seletiva baseada na observação atenta do rebanho, garantindo que o patrimônio de Jacó crescesse exponencialmente, enquanto de Labão enfraquecia. A tensão chega a um ponto insustentável e Jacó decidiu fugir em segredo com suas esposas, filhos e gados imensos. Após o encontro tenso, Labão e Jacó acabam fazendo um pacto de não agressão. Mas o maior fantasma do passado de Jacó ainda o aguardava no caminho de volta para Canaã, o reencontro com Esaú. O pavor de Jacó ao saber que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens é palpável. Ele divide sua família e seus rebanhos, enviando presentes gigantescos à frente para tentar apaziguar a fúria do irmão que ele havia traído. E na véspera desse encontro, que tinha tudo para ser um massacre, Jacó vive a noite mais transformadora de sua existência no Val de Jaboque. É o clímax do desenvolvimento de caráter dele. Jacó fica sozinho na escuridão e é confrontado por um homem descrito posteriormente como uma manifestação divina ou um anjo. Eles lutam fisicamente agarrados corpo a corpo até o amanhecer. A resistência de Jacó é tão obstinada que durante o embate a articulação de sua coxa é deslocada. Mesmo ferido e mancando, ele se recusa a soltar o oponente até que uma bênção lhe seja concedida. Ele exige ser abençoado não com mentiras, como fez com o pai, mas através da própria dor e persistência. E o resultado dessa recusa em desistir é a mudança do seu próprio ser. O ser divino anuncia que seu nome não será mais Jacó, o suplantador, aquele que segura o calcanhar, mas sim Israel, que significa aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Essa alteração interna parece reverberar no exterior, alterando a própria realidade do reencontro fatal. O massacre aguardado não acontece. Esaú, ao ver o irmão mancando e se curvando, corre ao encontro dele. O texto descreve que Esaú o abraça, lança-se ao seu pescoço, o beija e ambos choram. É uma cena de perdão absoluto, uma quebra impressionante na corrente de amargura que vinha sendo forjada há décadas. Israel, agora um homem maduro e transformado, entra na fase final desta grande compilação, a história da próxima geração, seus próprios filhos. E, lamentavelmente, vemos a repetição traumática dos mesmos erros cometidos pelos patriarcas anteriores. O favoritismo destrutivo ataca com força total. Israel demonstra abertamente amar José, o filho de 17 anos, de sua velhice, nascido da amada Raquel, muito mais do que a todos os outros filhos. E ele faz questão de tornar isso público de maneira muito visual. O pai presenteia o adolescente com uma túnica de várias cores, rica e ornamentada. Não era apenas uma roupa elegante, era um outdoor ambulante de privilégio, sinalizando aos irmãos mais velhos quem detinha o status de primazia no coração do pai.
Isso incendeia uma fúria silenciosa e uma inveja corrosiva entre os meus irmãos. A animosidade era tanta que eles não conseguiam falar com José de forma pacífica. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando se junta a negligência de um pai, que escancara seu favoritismo com a ingenuidade ou arrogância juvenil do filho favorecido, o desastre é iminente. José começa a ter sonhos de grandeza. E demonstrando uma tremenda falta de leitura de ambiente, faz questão de reuni-los para contar esses sonhos. Primeiro, relata que os molhos de trigo dos irmãos se inclinavam perante o dele no campo. O segundo sonho é ainda mais audacioso. Ele conta que o sol, a lua e 11 estrelas faziam reverência a ele. A implicação de que o caçula reinaria sobre toda a estrutura familiar, incluindo o pai, foi a gota d'água. Tempos depois, longe da proteção paterna, nos campos de Dotã, a oportunidade perfeita para a vingança se apresenta. Os irmãos avistam o sonhador chegando de longe e a conspiração ganha forma. A primeira intenção era um homicídio, a sangue frio. Eles queriam matá-lo e jogar o corpo numa cova, dizendo que uma fera o havia devorado. Rubem, o irmão mais velho, intervém, tentando salvar a vida do garoto, sugerindo que apenas o jogassem na cova seca no deserto, planejando resgatá-lo mais tarde. Eles arrancam a famosa túnica colorida e jogam o adolescente no fundo do buraco. A frieza que se segue é assustadora. Enquanto comiam a poucos metros do irmão preso na cova, avistam uma caravana comercial de ismaelitas descendo de Gileade carregada de especiarias rumo ao Egito. É Judá quem formula a proposta pragmática e cruel: que proveito haverá em que matemos nosso irmão, vendamo-lo aos ismaelitas? O cálculo financeiro substitui o assassinato e, por 20 moedas de prata, o adolescente é vendido como escravo. Os irmãos forjam o cenário da morte, manchando a túnica com sangue de um cabrito, e a entregam ao pai idoso, que entra num luto inconsolável. É impressionante observar como toda essa narrativa extensa, compilando os 37 capítulos iniciais de Gênesis, dialoga de forma tão nítida com as emoções de quem nos ouve hoje. Não é uma mera coleção de rituais extintos ou árvores genealógicas empoeiradas. São as emoções humanas mais viscerais ganhando vida na página. O ciúme de seres irmãos, a ambição corporativa que ergue torres de isolamento, o medo que leva à mentira, o peso esmagador do favoritismo parental e a capacidade de traição por vantagens passageiras. É um espelho perfeito da nossa própria condição. Sem dúvida. Isso levanta uma questão importante, possivelmente o maior enigma que essa exploração nos deixa. Ao analisar o comportamento dessas figuras, nós somos conscientemente convidados a observar a linha tênue entre a escolha humana deliberada e as engrenagens de um destino ou movimento histórico maior. O que fica claro é que falhas éticas gravíssimas, como mentir por autopreservação no Egito, falsificar a própria identidade com peles de cabrito ou precificar o próprio irmão em prata, funcionaram quase sempre como o prelúdio sombrio para transformações históricas maciças. A resiliência humana atrelada à sua própria complexidade e defeitos acaba moldando a civilização por caminhos bem tortuosos. A matéria-prima de uma construção colossal são os próprios defeitos das pessoas envolvidas. As histórias de vitórias, derrotas e injustiças se entrelaçam de tal forma que desafiam a nossa pressa em julgar o final da narrativa. Há reviravoltas que quebram completamente as nossas expectativas imediatas. Sem dúvida. E para encerrar a nossa imersão analítica, há um pensamento final muito provocativo escondido na genealogia do capítulo 36, que frequentemente é pulada na leitura comum. Esse capítulo detalha a linhagem de Esaú e o estabelecimento da terra de Edom. O texto faz uma afirmação cronológica contundente ao listar os príncipes e reis daquela região, frisando que governaram muito antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. A promessa enfrentou décadas de conflitos, luto e deslocamento. No entanto, os descendentes do perdedor ergueram um reino estruturado e estável, séculos antes da linhagem eleita do vencedor alcançar o mesmo patamar político. É uma constatação que obriga a audiência a reavaliar suas próprias definições do que constitui o sucesso, O fracasso e os mistérios inerentes às linhas do tempo, das conquistas da vida. Que reflexão espetacular para levar dessa jornada.
uma verdadeira reavaliação sobre como nós medimos as vitórias e as derrotas aparentes. Com essa provocação profunda sobre o tempo e a resiliência humana, nós finalizamos a nossa análise aprofundada de hoje. Agradeço imensamente a companhia de todos e mais essa exploração monumental. Até a próxima investigação.